Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor e da tua misericórdia, entregamos as nossas rogativas para que tu possas, amado Jesus, derramar o bálsamo que suaviza as dores que trazemos no corpo e na alma, o medicamento para curar as feridas, as fragilidades, não as feridas do corpo físico, Senhor, porque estas, pela permissão divina, os médicos já descobriram os antídotos, os antibióticos, o medicamento, as pomadas, que cura, que sara, que alivia. Mas nós precisamos, Senhor, dos medicamentos para a nossa alma, para nosso espírito, que muitas vezes, ferido nas entranhas das nossas emoções, dos sentimentos, entramos em desarmonia, desequilíbrios, dores, que não têm causa material definida, Senhor, que a medicina não descobre, os medicamentos, pois não existem na matéria, só no teu coração bondoso. É a estes medicamentos, Senhor, que viemos buscar e queremos receber. Ajude-nos a compreender quando estes medicamentos forem derramados e aplicados em nós, Senhor, e assim dar-nos as condições de buscá-los em todos os dias de nossas vidas. Abençoe esta casa que nos acolhe, amado Cristo, e envolva encarnados e desencarnados, que aqui se encontram vinculados, que vieram receber estes lenitivos. Direciona aqueles que não puderam ou não quiseram vir, Senhor, por impedimentos maiores do que as suas vontades, por aqueles que pela ignorância ainda teme, Senhor, adentrar dentro da tua casa, por aqueles que a maldizem, estes rogamos com maior carinho a tua misericórdia, porque cavam um abismo profundo para suas próprias almas. Amado Cristo, abençoai o lar, a família, os familiares de todos aqui representados, principalmente, Senhor, daqueles que já partiram para a pátria espiritual através do natural processo do desencarne, da morte física, aonde estiverem, recebam esta sublime energia do teu amor e que sejam acolhidos nas muitas moradas da casa do Pai. Abençoai, amado Cristo, os trabalhadores desta seara, desta casa espírita, aprendizes de servos do teus servos, possamos, Cristo Jesus, fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem em cada atividade que dá-nos a oportunidade de servir, Senhor. Abençoai o alimento que iremos servir. E este alimento seja também, Senhor, um precioso medicamento a fortalecer e curar o corpo físico, Senhor, alimentando assim a alma. Ilumine e abençoe todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. A cada um, Senhor, desde o simplório agricultor que preparou a terra, semeou a semente e regou-a com o suor da tua fronte, colhendo e transportando, chegando até a nós.
Abençoai, Jesus Cristo, esse caderno de prece. Cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, estenda sobre eles uma luz sagrada do teu amor bendito e santo, Senhor. Ilumine, Senhor, assim, para que possam ser fortalecidos a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, estenda tuas mãos abençoadas, amado Jesus, e de simples água possa transformar, Senhor, em precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados os remédios necessários, e assim, ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhora, a cura, o alívio e o fortalecimento das enfermidades físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Jesus, que tuas bênçãos se estendam sobre a colônia Santa Marta, por todos aqueles que lá se encontram vinculados, encarnados, pelos que já desencarnaram, mas ainda encontram-se aprisionados através das dores e sofrimento, pelos irmãos da área da saúde, que cuidam de tantas almas sofridas, Senhor. Abençoe os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, a tua excelsa luz possa brilhar no coração, Senhor, dos irmãos, abrindo as portas da esperança e da fé, da compreensão e da força da transformação. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos, credos religiosos diferentes e diversos do nosso. E um dia, que não seja tão longe, possamos nos unir, auxiliando-nos mutuamente sobre a prática da caridade, e assim possamos viver a fraternidade universal do amor. Abençoe nosso país querido, esta nação que passa por tantas convulsões, por tantas inverdades e tantas dificuldades, Senhor. Não permita que as trevas da maldade, da ignorância, da mentira, possa mudar o rumo, o curso dessa nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e que possamos levar a toda a humanidade os ensinamentos da regeneração planetária. Abençoe, Senhor, todos os países e toda a humanidade, principalmente aqueles que encontram-se em guerras. Derrame, Senhor, sobre os corações dos governantes endurecidos a brandura do teu amor. Que a paz há de reinar, Senhor. Fique em nós, amado Cristo, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como único objetivo evangelizar, libertar nossa alma, nosso espírito, libertar nosso corpo, nossos sentimentos, nossos pensamentos, das algemas que estão nos aprisionando na dor e no sofrimento. Não estou dizendo na dor física, não, porque a dor física nós tomamos os analgésicos. Não estou falando da enfermidade de bactéria, não. A enfermidade de bactéria, nós tomamos medicamento. Não estou falando das enfermidades virológicas, não. Nós tomamos antibióticos. Não. Estou falando daquilo que não tem remédio na face da terra, fornecida pelo ser humano, fornecida pelo médico, fornecida por uma injeção, por uma cartela de comprimidos. É esse medicamento que só tem na farmácia celestial, no médico que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Só Ele que pode nos ofertar. E para que a gente possa receber, não basta só acreditar em Jesus Cristo. É necessário ultrapassar o limite de acreditar, é o praticar, é buscar a prática e a vivência daquilo que Ele ensinou. Nós estamos numa condição privilegiada, porque nós não precisamos passar pelo que Ele passou no campo das dores físicas. Nós não precisamos passar pelo sacrifício na cruz. Agora nós passamos pelas vexações morais que Ele passou. Abandono, ingratidão, agressões verbais. Isso nós vamos passar e estamos passando e passaremos pelo resto da nossa vida. Agora, o que precisa-se é encontrar o medicamento, a vacina, para que a gente não caia na enfermidade ou no vírus da doença que contamina a nossa alma, nosso coração. É o pensamento negativo, é o ódio, é a mágoa, é a depressão, é a baixa estima, são as crises de ansiedade, os medos que transformam em síndromes de pânico, que a humanidade hoje está abraçada. 2 partes de 3 da humanidade sofrem de situações de enfermidades chamadas psicoespiritual. São enfermidades que não existem. São enfermidades que estão só na nossa cabeça. São enfermidades que ocasionam por a presença de um espírito. Não é de um encosto, não, gente. Nós temos que entender o que é um espírito que está sem as vestes físicas. Não é o encosto, não é o demônio, não é o capeta, não é, o espírito maligno, não. É um irmão que precisa de ajuda. Talvez é um familiar nosso, é um parente nosso, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, é um cônjuge que já morreu, que não está se encontrando no mundo dos espíritos, e a única coisa que ele lembra é de uma pessoa que gostava dele, ou uma pessoa que ele relia também, né? Porque tanto o amor como o ódio atrai mais. Então, muitas vezes, um espírito com grandes debilidades, enfermidades, chega próximo a nós, e quando chega próximo a nós, nós passamos a sentir os efeitos de tudo aquilo que ele sente, porque entra-se em simbiose. Se aquele espírito tem uma dor na perna, eu vou começar a sentir dor na perna. Se aquele espírito desencarnou por falta de ar, a hora que ele aproxima de mim, fica um período maior, eu começarei a sentir falta de ar, sentirei ansiedades. Está compreendendo isso? E aí, olha quantas pessoas hoje estão procurando os médicos com crises de ansiedades, com surtos psicóticos. Aí o médico diz, isso é ansiedade. Mas dá um medicamento para ansiedade? Tem? Não tem. Não existe. E o medicamento, se dá um sossega-leão, a pessoa dá um apagão, não é? São os remédios inibidores. A hora que o efeito acaba, volta tudo. Por quê? Porque o espírito continua ligado a você ou a gente. Então a compreensão do que é que estão atraindo eles, a compreensão de o que nós podemos fazer para ajudá-los e, consequentemente, ajudar a nós mesmos, ajudar a nós. Precisamos de ser ajudado, mas para isso nós precisamos acreditar, confiar e buscar Jesus Cristo. Não é só na hora que vem a dor, não. Meu Deus, me salva, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu estou morrendo, não deixa eu morrer. Não é nessa hora não vai adiantar nada. Porque o processo já passou do espírito para o corpo. Leva um tempo.
para poder fazer a transformação. Assim como leva tempo para adoecer, também leva tempo para se curar. Então é fazer a prevenção, é cuidar de si, é cuidar. Ah, mas eu me cuido, eu vou no cabeleireiro, eu faço as unhas, eu passo creme, eu passo filtro solar quando eu vou no sol, eu ponho boné quando o sol está quente, eu ponho sombrinha, eu ponho guarda-chuva quando está chovendo. Não é isso não. Isso é proteção. Estamos falando de cuidar da alma, cuidar do seu coração, cuidar de suas emoções, cuidar de seus pensamentos, cuidar de seus sentimentos. Está compreendendo isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, fala, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lá no item 13, preste atenção. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. Preste atenção. Jesus Cristo aqui deu 2 comprimidos. Ele deu 2 antídotos para que a gente não adoeça, para que a gente seja imunizado, para que a gente se fortaleça diante da nossa caminhada terrena. 2 antídotos. Nós não podemos fazer igual está na parábola do semeador. Quando Jesus disse assim, aquele que semeia saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho. O que aconteceu com essa semente? Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte da semente caiu nas pedras. Começou a criar raiz e depois secou, porque ela não tinha raiz. Esse é aquele que escuta a palavra, aquele que recebe no longo do caminho, é aquele que recebe a palavra de Deus no seu ouvido e ele não dá nem atenção. O primeiro pensamento que vier é retirado a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, da sua atenção, do seu campo mental, do seu campo cerebral. São os pássaros na alegoria aí da parábola. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é aquele que começa até a gostar da palavra, mas ela não tem raiz. Basta ter um interesse material que ele já esquece a palavra. Ela não criou raiz em seu coração. Ele gostou, achou bom, falou, nossa, isso é verdade, realmente é bom. Mas a palavra, o ensinamento, a verdade, não chegou a criar raízes. Aí vem as intempéries da matéria, a palavra seca, fica sem vida dentro dele, compreende? Qualquer turbulência, qualquer problema, porque ele quer trocar, ele quer a troca, fala, nossa, eu gostei, então eu vou ser devoto, eu vou devotar-me, vou ser religioso a essa religião, e eu vou ficar rico, não vou acontecer nada, vou prosperar, vou ser feliz, vou namorar com a Angelina Jolie, né, ou com o Brad Pitt, né, e aí por diante, né? Mas não acontece, e aí as coisas da experiência humana, ela é fantástica, porque as dificuldades é para nos elevar, é a musculação da alma. E aí a palavra seca. Aí ele disse, jogou a semente no meio dos espinheiros. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente, ela não brotou, não germinou. Quem são esses? São aqueles que recebem a semente. Mas se alguém chega e fala, espiritismo, você é doido? Você é da macumba, você é mesmo. Chega outro e fala assim, nossa, eu vou para o centro no sábado. Você vai para o centro espírita? Você é doido, você sai fora disso. Vamos beber cerveja, então vamos. E cada um é desviado por alguma coisa. É desviado por um interesse material. É desviado pela festa. Não, hoje vai passar futebol na televisão.
Eu não vou não. Quantas vezes eu escutei que pessoas não vinham, escutar uma palestra, tomar um passo, tomar uma sopa, ganhar uma cesta de verdura de quase 10 quilos, com tipo 8 qualidades de verdura. Quantas qualidades tem hoje? Você lembra, Rony, Renato? 8 qualidades de verduras tem na cesta? Não, mas eu quero assistir futebol. O jogo do Brasil. Aí o jogo do Brasil, o Brasil perde de forma vergonhosa, né? E ele fica lá chorando às mágoas. Não tomou passo, não escutou uma palestra edificante, não recebeu uma cesta, uma sacola de verdura que poderia ficar 8 dias, 7 dias ali comendo uma qualidade de verdura por dia, e termina o jogo, não sobrou nada. O que sobrou? Nada. Sobrou só raiva, desgaste emocional, né? Mágoa, né? Aí vai falar mal do técnico do Brasil, da seleção, do fulano, de Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esses são aqueles que recebem a palavra no meio de espinhos, os espinhos endurecidos do seu coração. Aí tem aqueles também, esses são poucos. Isso aí nós vamos lá na outra palavra, que chama muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Aquele que recebe a palavra em terreno fértil. Aí alguns rendem 30%, outros 60% e outros 100%. Alguns praticam 100% aquilo que ele escutou. Ele fala, meu Deus, isso é o que eu estava precisando. E ele passa, então, a viver 100% aquela filosofia de Jesus Cristo. Ele não pergunta se é católico, se é evangélico. Ele não pergunta se é espírito, ele não pergunta se é muçulmano. Ele fala, é verdade. Nós temos que compreender, nós temos que buscar uma coisa, que a humanidade está perdida. As pessoas não buscam mais a verdade, ela busca opinião. Se agasalha a opinião com ela, ela não importa nem que seja mentirosa. Você está entendendo isso? Se você for num médico que fuma, e se você está com a respiração curta, ele vai dizer, não, mas cigarro não faz tão mal assim, dá uma relaxada, você só dá uma diminuída, tá bom? Você está entendendo? Se você for no médico que usa droga, que ele usa a cannabis lá, usa lá a maconha, ele diz, não, a maconha é medicinal. Depende do tanto que você usa, então não usa a mais do que isso. O que é a mais do que isso? É o tanto que ele usa. Você não vai usar mais daqui que o tanto que ele usa. Você está entendendo isso? Então isso chama opinião, não verdade. Não verdade. O mundo está cheio de opiniões. Agora poucos falam e vivem a verdade daquilo que está falando, recebendo. Então muitos vão em determinada religião buscando algo que ele quer escutar. Não é a verdade. Quantas pessoas vêm na nossa casa uma única vez e depois vai embora? Não volta nunca mais. Por quê? Ah, eu não gostei da palestra. Mas a palestra está baseada em cima do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem opinião minha em cima dessa palestra. Porque eu sou aprendiz do Evangelho. Eu estou igual Paulo de Tarso. Eu sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus me chamou, eu fui e aceitei porque eu quis. Jesus não me impôs uma ordem. Jesus não jogou o chicote no meu lombo. Falou, Geraldo, você vai assumir um centro espírita. Não. Jesus mandou um espírito e falou, Geraldo, você vai assumir um centro espírita aqui. Você quer? Eu falei, quero. O resto da minha vida, então eu assumo. Me dá 10 anos para me organizar. O centro espírita, dou. Passou-se 20 já. Tá bom? Está entendendo isso? Então eu estou igual Paulo de Tarso. Eu sirvo a Jesus, eu falo por Cristo, eu faço por Cristo. Estou buscando ser o servo que recebeu a semente e produz o 100%. Claro que ainda estou tateando nesse processo. Mas a grande maioria quer escutar aquilo que ele quer adequar à sua própria vida. Quantos espíritas eu escuto dizer que coloca carne na sopa, põe carne vermelha na sopa, nós não colocamos, mas não tem problema, é proteína, o ser humano precisa de proteína. Vai lá no Nosso Lar, nos livros de André Luiz, que dá-nos para nós a verdade, escrito por Francisco Cândido Xavier, o médium que foi 100% de Cristo na Terra. Vai lá,
Vai lá, então não é opinião não, eu estou falando de verdade. Vai lá. Eu vejo aí algumas propagandas no YouTube, no Google. Desenvolve a sua terceira vista, a sua vidência, desenvolver a glândula pineal, usa determinado remédio, usa determinado medicamento. Eu vejo algumas religiões, que me perdoe se alguém está aqui, ou aqueles que irão nos escutar pelos meios da internet, que busca a religião para sustentar seu vício. Alguns vão lá para o terreiro fumar o charuto, outros vão tomar marafa, outros vão beber a cerveja preta, muitas mulheres vão para receber joias, se adornar de joias, de vestidos longos com 7 saias, 7 dobras, e tomar cerveja e fumar cigarrilhas. Você está entendendo isso? Isso são opiniões. Outros vão buscar o que está na moda aí agora. Diz que já tem mais de 60 mil adeptos no Brasil. Aquela religião onde toma o chá alucinógeno. O neguinho toma o chá e fala que está vendo Deus, que tá enxergando e desenvolveu mediunidade. Isso são pessoas que estão aprisionadas ainda, lá no início da era cristã, onde existiam os rituais de pagelança, né? Onde o pajé se entendia que se eles fumasse ali um cachimbo ou um charuto e jogasse a fumaça na dor da pessoa, era curada. E era curada, mas não era o charuto e nem a fumaça, era o sopro. Eu dou passo de sopro. Está entendendo? Essa semana mesmo, eu dei um passo em uma jovem que estava 3 dias, 3 noites sem dormir, com dores de cabeça. E eu soprei a testa dela e as frontes. E pedi a nosso Senhor Jesus Cristo que aliviasse a dor. Quando saí de lá, a mãe dela me manda uma mensagem. Obrigado, ele melhorou, 3 dias, 3 noites sem dormir, sem comer. Depois que você saiu, ela já foi, já comeu, já melhorou e falou que não está doendo mais a cabeça. Então não foi a fumaça, foi o magnetismo, foi aquela energia de Jesus que passou por mim. Então nós temos que ter cuidado com a opinião. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo para nós aqui. Ó. Qual que é o antídoto? Aqui ele deu 2 medicamentos. Ele diz, Jesus falou, para que a gente não julgue e para que a gente perdoe. Você está entendendo isso? Não fazer julgamento de nada, nem de ninguém. Mas isso não quer dizer que a gente não possa reparar os defeitos que estão à nossa volta. Porque se nós não repararmos os defeitos, nós cairemos no defeito também, no erro também. Compreende? E ele diz assim, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade do perdão, né? Para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. E nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. O que está acontecendo é que nós estamos muitas vezes nos fechando dentro de nós e olhando e reparando os erros dos outros numa maldade para denegrir e não para aprender e não fazer a mesma coisa. Está entendendo isso? Está compreendendo a necessidade? E se nós julgamos, nós condenamos. E se nós não perdoamos, nós já estamos condenados. Você está compreendendo essa realidade? Se você olha para uma pessoa, você olha as atitudes da pessoa, e se você julgar ela, você condena ela. E se aquela pessoa fez com você, você não perdoa. E se você não perdoar, você já está condenado. Porque se você julgar, você se condena. Você está amarrado. Se você não perdoar, você abre uma ferida já dentro da sua alma. Quantas pessoas hoje estão doentes do espírito, da alma, por algo de coisas que aconteceu no passado, que aconteceu uma coisa ruim e ele não conseguiu
digerir aquela situação, ele não conseguiu trabalhar aquela situação, ele não conseguiu superar aquela situação. E aí começa o auto-martírio, está compreendendo? E começa, esse auto-martírio é reviver o acontecimento trágico do passado, fazendo que ele fica vivo no presente, dentro da sua alma. Está entendendo a problemática disso? Então, os 2 medicamentos de hoje chama não julgue as pessoas, porque se nós julgarmos as pessoas, quer dizer então que nós não temos nenhum pecado. Jesus falou para aquela mulher adúltera. E outra situação muito séria, preste atenção nisso. Preste atenção nessa questão que dificilmente nós usamos Quando nós julgamos, nós julgamos o ato pelo aquele acontecimento em si, naquele momento. Não é? Você vê aquele momento. Está compreendendo isso? Você não está vendo o que aconteceu antes. Você não está vendo, percebendo e não sabe o que foi vivenciado até chegar naquele acontecimento do presente. Quando a gente olha uma pessoa alcoólatra caída na rua, eu desde menino, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tinha muitos carros, eu morava ali na 44, no setor ferroviário. Na verdade, eu morava na 305, abaixo da 44, 2 ruas. Aí, quando passava um bêbado lá, meu pai, às vezes, mexia com compra e venda de carro usado, e tinha Kombi, e eu pegava aquele bêbado, abria a porta e colocava lá dentro. O povo falava assim, eu tinha 10 anos isso, 12 anos, você é doido. E eu pensava assim, naquela época eu pensava, será por que estão falando que eu sou doido? Aí eu pergunto, mas por que eu sou doido? Porque a pessoa é drogada, a pessoa está bêbada, ela pode fazer o mal. E eu pensava assim, mas ela tem um pai, o pai ama ela tem uma mãe, a mãe deve amar ela deve ter um filho, um irmão, um tio. E eu ficava pensando, o que levou essa pessoa a distanciar de uma família, a distanciar do colo de uma mãe, a distanciar dos ombros fortes do pai, e escolheu uma bebida, uma dor, a vexação, a humilhação. Até hoje eu penso nessas pessoas que eu vejo. O que levou muitas dessas pessoas hoje alcoólatra, uma grande parcela de responsabilidade, talvez foi a forma que ela foi criada. Eu era para mim ser alcoólatra, extremamente alcoólatra, dependente químico, porque meu pai me dava pinga quando eu tinha 8 anos de idade. Trabalhava e ajudava ele nos trabalhos pesados. E ele chegava naquele posto de gasolina que tem em Bonfinópolis, ali bem na entrada, chegava lá e falava, me dá 2 pingas coquinho. E eu queria era comer. Mas como ele olhava para mim e falava, esse menino é macho. E eu falava assim, sou. E ele mandava uma pinga coquinho e eu mandava outra. E eu já caía debruçado dentro do caminhão, só levantava quando chegava aqui. Naquela época, eu estou falando disso há 50 anos atrás, tá, gente? 52 anos atrás. Naquela época, era só chão, era só lama, era só buraco. Então, Bonfinópolis a Goiânia era uma viagem. Caminhão, cara chata, né? Caminhão que andava a 30, 40 por hora. Buraco, lama, ponte precária. Então demorava, e eu morrendo de fome. E aí então eu fui aprender, aí eu aprendi então a beber. Com 10 anos eu tomei o maior porre da minha vida, dado pelo meu pai. Compreende isso? Então, a hora que eu fiquei adulto, eu falei, não vou beber mais. Falei, está errado. Eu não quero isso para mim. Então, mas criou-se um hábito e criou até uma dependência. Mas quantos não conseguiram sair? E olha, você vê lá, pensa assim, mas eu não estou culpando meu pai. Eu amo meu pai, tenho o maior carinho pelo meu pai. Ele está no mundo dos espíritos já há mais de 30 anos.
amo ele, amo demais, venero meu pai, fui amigo do meu pai, nunca respondi, nunca falei um não para o meu pai, sempre fui, né? Deixo claro aqui. Mas essa parte, ele não sabia a consequência que poderia. Poxa, era um homem que foi criado no lombo de cavalo, de burro. Foi um homem que viveu andando o Brasil no lombo de um cavalo, que foi tropeiro. Então ele não sabia outra coisa, a não ser problema e dificuldade na vida. Então as dificuldades ele resolvia com o quê? Com a dose de pinga, para aguentar o frio, o calor, a fome. Você está entendendo? Aguentar os bichos de duas pernas, que é o bicho homem, né? Ele era brabo até pro lado no vento. Você está entendendo? E naquela época a coisa tinha que ser braba, senão não sobrevivia, nem vivia. Era malfeitor de tudo quanto é jeito, pessoas ruins, só fazendo mal. Então eu não estou condenando, eu estou falando que para que a gente aprenda a ver a pessoa, não julgar, porque nós estamos vendo hoje e não sabemos o que levou aquela pessoa até chegar a esse ponto. Assim mesmo, quando a pessoa nos maltrata, quando a pessoa faz uma coisa ruim para nós, está entendendo isso? Então nós olhamos para ela, nós não podemos julgar, nós podemos dizer, poxa, o que eu posso fazer para ajudá-la? Se não pode fazer nada, faça uma prece. Faça uma prece, você não pode fazer nada materialmente, faça uma prece, fala, meu Deus, ampara essa pessoa. Se sabe o nome, fala o nome dela. Que um anjo amigo desça sobre ela, dando as condições de libertá-la dessa escravização. Foi isso que Jesus falou para a mulher adúltera. Ele estava lá repleto de pessoas para condená-la. Ah, tem que jogar porque está na lei. Era opinião de Moisés, não era lei, gente. Está lá no Velho Testamento. Era opinião de Moisés. Moisés foi um profeta. Recebeu de Deus os 10 mandamentos. Recebeu ali dezenas e centenas de instruções, de profecias para a humanidade. Mas ele era homem. E ele precisava colocar alguma coisa de opinião do homem. E ele colocou. Possivelmente ele morria de medo de ser traído, né? Aí ele falou, se uma mulher me trair, apedreja ela. Todo mundo aprendeu. Jesus Cristo veio e falou, se alguém de vocês aí nunca traiu ninguém nem nada, joga a primeira pedra. Era a opinião de Moisés, Jesus falou a verdade. Olha os 2 comprimidos que vai nos preservar de tantos males. O primeiro é julgar, o segundo é perdoar. Se nós perdoamos, olha para dentro da tua alma. O que no passado você está aprisionado? Quais são as algemas que está aprisionando você? Que hora que você lembra da batedeira, falta de ar, soa a mão? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com você? Um ex, um relacionamento, uma divisão de partilha. Uma das coisas mais perversas que eu vejo é herança, sabe? Toma cuidado, porque o governo aí está querendo acabar com esse trem de herança, né? Vai ficar para ele. Aí é bom que ninguém briga mais. Vai brigar com o governo. Herança. Eu vejo pessoas brigar por herança. Ela não trabalhou pela herança e briga por causa da herança que ela nunca trabalhou. Ao invés de dividir de uma forma tão honesta, ética, para louvar aquele que trabalhou, não é? Que são os pais, que são aquele que deixou para seus herdeiros algum patrimônio. Você está entendendo isso? Olha a inversão de valores por interesses materiais, por interesses na terra, e esquecendo que o que for da terra, aqui vai ficar. E vai levar nós vamos levar tudo aquilo que for do coração, da alma. E aí? Briga-se por causa de 100 mil, por causa da metade de uma casa, por causa de 1/3 de uma casa, briga-se por causa de uma moto, por causa da metade de um veículo, cria-se uma inimizade, um ódio, uma raiva, e depois vai para o mundo do espírito levando a inimizade. E aí? Você acha que vai para o paraíso celestial? Vai para as trevas. Vai lutar com obsessores,
vai lutar com a problemática psíquica, emocional, espiritual, das doenças e enfermidades espirituais. As feridas continuarão abertas. Você lembra? Você assistiu lá? Alguém, né? Se alguém não assistiu, assista. Vai lá, assista Nosso Lar. Vai lá, quando André Luiz ficou com raiva em espírito, quando ele ficou com ciúme, né? Ele achava que a mulher ele era dono da mulher dele. Ele achava que a mulher era posse dele. Ele já havia morrido. 9 anos, 10 anos depois ele volta para cá como espírito. Já tinha 10 anos que ele tinha morrido, né? Sofreu 8 anos no umbral, mais 1 ano para ser salvo, levado para a colônia espiritual Nosso Lar, mais 1 ano em estudo. Então já estava liberando 10 anos, deram permissão para ele voltar para o lar. Assista o filme, é fantástico. Não quiser assistir o filme, lê o livro. Ou faça os dois, é melhor ainda. Aí ele volta, a filha dele sente ele, toca a música no piano que ele gostava, porque ela sentiu psiquicamente. Aí ele sobe as escadas, morava numa mansão. A hora que abre a porta, lá está a mulher dele, linda, maravilhosa. A hora que ele olha, mais envelhecida, já com algumas rugas, olha que ele olha, cadê meu quadro na parede? Meu quadro tinha que estar aqui, eu bonitão lá, né, vivo, né, não está mais. Olha que ele olha na cama, poxa, o cara era bonito, a mulher dele já tinha casado. Aí ele ficou com ódio, com raiva. O que aconteceu? A cirurgia que ele havia feito, e por causa dela morreu, começou a sangrar de novo. E ele retornou lá para o umbral, ou seja, lá para as profundezas do inferno, onde ele foi retirado pela misericórdia divina. Por quê? Porque ele julgou. Por quê? Porque ele não perdoou. Por quê? Porque ele se sentia aprisionado na mulher, queria que a mulher estivesse aprisionada nele. Quando ele voltou para lá, que a ferida começou, e que as trevas começou a doer a cabeça dele, que ele deu falta de ar, deu ânsia de vômito, começou a sentir os efeitos da enfermidade psíquica, espiritual, no físico. Algum aqui já teve crise de ansiedade? É isso que ele sentiu. Crise de ansiedade, síndrome do pânico, ataques de loucura psíquica, emocional. Isso que ele sentiu. E aí as trevas caíram sobre ele, ele foi para as profundezas do inferno. Só que aí ele lembrou, fala, pelo amor de Deus, eu não posso sentir isso, eu tenho que fazer o quê? Não julgar é o primeiro passo, porque ele julgou a mulher dele. Por que ela amou outro homem? Mas ela é minha mulher, mas ele já estava morto. Eu vejo muito pessoas que largam aí, quer ser dono do ex, morre por causa do ex, mas não volta com o ex, porque se voltar mata o ex. É? Você está entendendo aí? Olha a lógica. Morre pelo ex. Se o ex arruma uma namorada ou um namorado, fala que vai matar, suicidar, não volta para o ex, que se voltar mata. Pronto. É uma tragédia. Por quê? Porque são opiniões, não são verdades. Aí a única coisa que vai fazer livrar disso é a dor e o sofrimento nas trevas interiores do seu próprio campo emocional. Entende isso? E André então sentiu, André Luiz sentiu, não você não, André, ou o outro, esse que já morreu, você está vivinho. Aí o outro, aí ele sentiu o mal que ele viveu, já tinha vivido por 8 anos. Ele falou, meu Deus, eu não quero passar por isso. Aí ele orou, aí ele não julgou a mulher, nossa, tá certo, ela tem que seguir a vida, ela está na terra, tem necessidades físicas, orgânicas. Claro que tem que arrumar alguém para cuidar dela, para ela dividir as noites, conversar, dar uns beijinhos, pronto. Ele parou de julgar. Aí ele falou assim, não, eu perdoo a mim e a ela por entender a situação. Imediatamente ele saiu do umbral e foi para as margens do mar. E depois de lá, ele voltou para a colônia espiritual. E aí foi e ajudou tanto ela quanto o marido atual dela. Eu gosto dessa palavra, né? Agora você chega, se você vê uma pessoa tem 1 mês, você pergunta, você está casado com o mesmo marido?
Você está casado ainda? Estou. Com a mesma mulher? Tá bom. Passou 2 semanas, você tem que... e a sua mulher, como é que tá? Não, tudo bem. É a Maria? Não é Maria mais não. É a outra. É a Glória. Tá. Então, assim, porque então... Aí ele passou a orar para o marido atual da mulher e até ajudou. Está entendendo isso? A censura lançada sobre uma conduta dos outros pode ser por 2 motivos. Reprimir o mal ou desacreditar. Quando nós enxergamos o mal nos outros, ou nós olhamos para ajudar a reprimir o mal, ou se nós fazemos por desacreditar, começamos a julgar e desacreditar. Quando nós fazemos desacreditar a outra pessoa, isso é maldade do coração. Nós estamos sendo um obsessor da outra pessoa, nós estamos sendo um carrasco, nós estamos sendo juiz e um criminoso de ofender a honra de outra pessoa. E ele diz, continua, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever. Reprimir o mal, olhar as pessoas que estão fazendo mal e reprimir o mal. Precisamos reprimir o mal. A humanidade, principalmente nosso país, está complacente com o mal. Está entendendo isso? Quando você vai ali no postinho de saúde, você é atendido em quantos minutos? Há algum tempo atrás você era atendido em 4 minutos. Não ultrapassava 8 minutos. Hoje você é atendido com quantos minutos? E eu não sei, porque graças a Deus tem muito tempo, muitos anos que eu não vou. E quando eu fui, passei muito mal. Saí pior do que eu entrei. Me perdoe o pessoal que trabalha na área da saúde. Compreende? Aí, se você precisa de um medicamento, tem. Você precisa disso, daquilo, outro auxílio, tem. Você precisa de um exame, tem. Não tem. Por quê? Porque nós não estamos reprimindo o mal. Porque aqueles que fazem rouba, nós voltamos neles e eles voltam para o lugar do crime e roubam de novo, tirando da nossa própria saúde. Você está entendendo isso? Vão para a televisão, fala coisas bonitinhas. Estamos vendo aí o que o Brasil está passando. Não estou falando de política, não. Estou falando do mal. Nós temos que reprimir o mal e nós não podemos esquecer daquele mal que foi feito, não como ódio, não como raiva, não como julgamento, mas para que a gente não permita que aquela pessoa possa repetir o mal novamente conosco. Está entendendo isso? Porque senão nós não sobrevivemos. Se uma pessoa entrar dentro da sua casa e roubar a sua geladeira, você sabe quem é. Você vai deixar a porta aberta para essa pessoa entrar lá e roubar a próxima que você comprou em 24 pagamentos? Não vai. Mas não precisa condená-la, não precisa ficar com ódio, com raiva dela, mas não dê a oportunidade dela roubar de novo. E se ela entra na casa do seu amigo, você vai do seu amigo e fala, ô meu amigo, posso te dar uma informação? Posso. Essa pessoa já fez muito mal na minha casa, cuidado. Não, mas ela é boazinha. Então tá, que Deus te abençoe. Né? E prepara o dinheiro para você comprar alguma coisa que vai faltar na sua casa, né? Você pensa. Pronto, você fez sua parte, reprimiu o mal. Agora, se você fala assim, nossa, aconteceu você nem viu acontecer, né? Principalmente isso acontece muito com dirigentes centro espírita e casa espírita. Pessoas falam assim, nossa, lá só faz o mal, faz a macumba. Aquele homem lá, ó, tá vendo? Ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo. A pessoa nunca nem chegou perto de mim. Aí você acredita. Essa pessoa está denegrindo e fazendo por maldade. Você está entendendo? Muitos acreditam. Acreditam. Isso que agora virou moda, chama fake news, né? Então, passa-se informação e os outros acreditam sem buscar a fonte, sem buscar a veracidade. Cuidado com isso, porque quando nós acreditamos em uma coisa, você passa a julgá-la. E quando você julga, você condena. Quando eu vejo ali, fulano matou ciclano, você fala, coitado do que morreu, e eu penso, coitado do que matou. Porque o que morreu está recebendo ali uma dívida, ele já está cumprindo a dívida sagrada, porque Deus permitiu, mas o que matou está iniciando o problema da vida dele. Quantas
e quantas décadas ou séculos vai amargar em dor e sofrimento, eu oro por os dois. Ah, mas ele matou por motivo fútil, mas o que estava trazendo até chegar aquele momento no coração dele? O que? Qual foi o estilo de vida que ele levou? Como que ele nasceu? A hora que ele nasceu, a mãe espancou ele, negou o leite. A hora que ele estava criança, a mãe xingava ele, dava murro nele. Você está entendendo isso? Nós não podemos julgar porque nós não sabemos a trajetória. Muitas vezes a gente vê só o acontecimento em si. Quando você entrar dentro da tua casa, quando você chegar perto do teu filho, quando você chegar perto da tua nora, da tua esposa, preste atenção como ela está. Se ela está triste, se ela está nervosa, não julgue, procure entender e saber o que aconteceu antes, para que você possa ajudar, não é? Agora, se for só pirraça, aí não, né? Aí não. Agora, se for TPM, já ela não tem... Ah, é TPM, tem que ter paciência, né? Porque isso aí é um processo psíquico, espiritual, físico, né? Está entendendo? Então não é julgar imediatamente, é entender o que está acontecendo com as pessoas, para que a gente não condene. Agora, se você está com a ferida aberta da mágoa, é porque você está se julgando. Julgando hoje coisas que já aconteceu no passado. Liberta-se disso aí, porque você está tomando veneno a conta gota. Vai morrer. Vai morrer, todo jeito não vai morrer, né? Mas vai morrer em péssimas condições, entrelaçado nessa algema de uma ferida aberta. Não permita que os outros sintam que você está sofrendo pela ingratidão deles. Se você sente que uma pessoa é ingrata a você, é porque você queria que ela reconhecesse o bem que você fez. Você não fez por amor. Você não fez por amor, você fez por troca. Ah, eu vou fazer isso aqui e essa pessoa tem que me amar e me tratar bem. Não, eu vou fazer isso aqui porque Deus me deu a condição de fazer. Você faz. A outra pessoa, se te agradecer bem, se ela te amar bem, se ela te for ingrata bem, se ela te desprezar bem, não faz mal, porque você fez por amor no coração. Entende isso? Então você não cria ferida, você não abre ferida e você não sofre por causa disso. Você pode sofrer pela dificuldade da outra pessoa que está abraçando a maldade, o sofrimento, a perversidade. Aí você fica com piedade porque ela está desprezando uma oportunidade de crescimento. Mas aquilo passa rápido, aí você vai entender, fala, olha, ela não está desprezando hoje, mas um dia ela vai aprender, porque ela tem a semente e Deus não desampara ninguém. Deus abençoa, vai com Deus, minha querida. Pronto. O primeiro pode ser louvável, né? O reprimir o mal. E o segundo, o primeiro torna-se necessário. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não deve, portanto, tomar esse princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis se não quiser ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata, o que quer dizer? Opinião mata. A única coisa que nós precisamos fazer é o espírito. Espírito de verdade. Você está entendendo o que é espírito de verdade? Deixa as opiniões de lado. Passa a viver a verdade. Você vai ver que sua vida transforma. Você vai ver que metade, aliás, não vou falar metade não, 75 a 85 dos seus problemas acabam. E de enfermidade também. E de relacionamentos também. Olha, sobra só 15% para você administrar aí. 85% resolve tudo, se você largar de viver de opinião. Você está compreendendo isso? Primeiro passo, não julgue. Segundo, perdoe. 2 comprimidos. Olha para dentro de você. Você tem aí um belo dia de hoje para amanhã. É um sábado lindo, maravilhoso. Pensa na sua vida. E aí, a partir de hoje, você vai analisando. Acontece uma coisa, você fala assim, eu vou dar uma opinião minha, eu julgo. Ah, será que aconteceu antes até chegar a esse ponto? Deve ser sofrido. Deus, eu não entendo, mas tu entende. Cuida dessa pessoa, que Deus ilumina. Não deixa nenhuma mágoa entrar no meu coração. Pronto. Você está livre.
Ah, a pessoa falou mal de mim. Olha o tanto que é simples. Se a pessoa fala mal de mim, primeira coisa, eu olho, o que falou mal, o que falou é verdade? Não. Então eu não dou valor, já joguei na lata de lixo. Já joguei dentro da fossa. Não é verdade, eu joguei dentro. Ah, o que falou mal de mim, é verdade, eu preciso me consertar. Não. Entendeu aí? Compreendeu? Tanto que é simples, essa pessoa está com a razão, preciso melhorar. Vou modificar isso que ela notou em mim, que eu estava despercebido. Você entendeu o que é verdade? O que é opinião? A pessoa falou mal de mim. Ah, aquela pessoa, ela é uma baixa, ela é ladrona, ela trai o marido, ela xinga, ela é porca, ela não limpa nem as unhas, né? Você deu uma opinião, você foi pela opinião. Aí você quis o quê? Diminuir a outra pessoa. Muitas vezes, nenhuma dessa é verdade também. Aí você já cria um mal com você mesmo. Um mal com Deus e um mal com quem te ouviu. Principalmente com a outra pessoa. Entendeu aí tanto o que é opinião e o que é verdade? Simples, né? Não é tão fácil de praticar, porque precisa de um esforço pessoal. Tem que querer. Amém? Amém. Que Deus nos ilumine, né? E proteja de nós mesmos, né? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa tarde fantástica, por este templo de amor e de luz que nos acolhe em nome de Cristo Jesus, pelos benfeitores amigos que nos envolvem em eflúvios de paz, de amor e de regeneração íntima, transformação psíquica. Obrigado, Senhor, por ter permitido-nos aqui estarmos, por ter dado-nos coragem, por nos convidar, Senhor. Ilumine, Senhor, nossa vida, abençoe o retorno ao nosso lar, e que possamos levar as Tuas verdades ao coração de todos que encontrarmos, sejam eles encarnados e desencarnados. Viver a Tua verdade, Jesus, é o que queremos. Agradecemos e em Tuas mãos, santas e sagradas, entregamos nossas vidas e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Cristo. Permaneça em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Rogo a Deus que possa te abençoar e iluminar. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo esteja em nós hoje e sempre. Amém?